Aí eu acho que cabe destacar, então, 3 pontos. O primeiro eu já mencionei, que é o crescimento do gasto público. Existe um tema também importante, que é o comportamento do crédito na nossa economia. Por razões muito boas, ele andou crescendo, eu mesmo participei desse processo. Foram vários ao longo dos anos, querendo criar um mercado de crédito, dar acesso a crédito para a nossa população, para as nossas empresas, melhorar a qualidade dos instrumentos de crédito. Muitas dessas importantes inovações foram aprovadas aqui nessa casa ao longo dos anos. E isso na prática é muito bom, mas cria um problema para o Banco Central. Quer dizer, no momento em que o Banco Central está tentando controlar a inflação, o mercado de crédito vem com inovações positivas, crédito consignado, alienação fiduciária, célula de crédito bancário, etc., e ele meio que quase que espontaneamente aumenta o crédito, ou quando, por exemplo, o crédito dos bancos públicos também é turbinado, talvez no momento de recessão, mas depois continue. E isso dificulta tremendamente a vida do Banco Central. Então, nós ainda não tivemos a chance, realmente, de ter o espaço que gostaríamos para a redução da taxa de juros. Eu acho também que a nossa taxa de juros tem um pouco a ver com a nossa história, uma história de moratórias, de hiperinflação, de descontrole, que foram períodos extremamente custosos do ponto de vista social, com estagnação, com recessão, com falta de rumo, vamos dizer, na nossa economia. Isso felizmente foi superado, mas de qualquer forma isso existe como uma história ainda relativamente fresca. E eu acho que existem um pouco também hábitos dos poupadores que vão mudando, mas não mudam da noite para o dia. O último ponto que eu gostaria de mencionar aqui também, um pouco assim de passagem, mas nós podemos voltar a ele, diz respeito à taxa de câmbio. Quer dizer, esse modelo que nós temos, que é um modelo com muita ênfase no gasto público e no crédito público, ele é um modelo que pressiona a taxa de juros para cima. E em pressionando a taxa de juros para cima, ele pressiona a taxa de câmbio para baixo. É uma equação muito natural. Se você tem um país como o Brasil, que está relativamente arrumado, está indo bem, está vivendo uma fase boa, passou bem por essa crise, boas regras de defesa na área financeira, trabalho bem feito do Banco Central. Esse país com essa cara boa, o país é uma grande potência agrícola, uma grande potência, agora tudo indica também nos hidrocarbonos, no petróleo. O país está atraindo muito investimento, tem agora um histórico já de vários anos, com transições políticas e tudo isso bem sucedidas, e paga 10% de juros, paga 8,75% na Selic, mas os juros mais longos são mais altos. Isso atrai muito capital. Então, assim, para mim, quer dizer, o grande desafio, que no fundo ele mata vários coelhos com uma só cajadada, é o desafio de se criar condições para se ter uma taxa de juros mais baixa, sem voltar a ter inflação. Não tem muita graça você correr o risco de inflacionar outra vez. Então, acho que esse é o grande desafio, criar essas condições. Eu vejo com grande preocupação, por exemplo, a aprovação, que acho que aconteceu ontem, de se acabar com o fator previdenciário e outras medidas que expandam ainda mais o gasto público, principalmente naquilo que não é investimento. Eu sei que a realidade é dura, as pressões são enormes, o país é um país carente, isso tudo é triste, mas o fato é que isso tudo tem um custo também. Quer dizer, não dá para ir tomando uma medida atrás da outra sem que isso tenha impacto em outras variáveis, o que acaba, a meu ver, reduzindo a nossa capacidade de lidar com essas questões sociais que são tão prementes. Então, esse seria o ponto final. Voltando aqui, fazer um breve resumo. Quer dizer, a questão da dívida pública é uma questão importante. A nossa foi, ao longo dos anos, crescendo. Houve momentos em que ela caiu, outros em que ela cresceu um pouco, mas ela não é pequena. Ela tem como fatores subjacentes um crescimento
continuado e insustentável do gasto público, além de outras questões mais técnicas de política monetária que eu mencionei. E eu acho que isso tudo, enfim, precisa ser debatido e eu acho que o modelo que nós temos é um modelo que é muito tentador no curto prazo, que é fácil aprovar um pouco mais de gasto aqui e ali, aprovar um pouco mais de crédito, mas se o país não está investindo, ele realmente não está criando as condições para crescer. Se o país não investir em infraestrutura, não investir em educação, ele não vai crescer. E em acontecendo isso, na prática, isso põe pressão na taxa de juros, como eu mencionei, para cima, põe pressão para baixo no câmbio, o que dificulta a indústria e a agricultura, a vida da indústria e da agricultura, e não é um modelo bom. No tema, para concluir, na questão mais específica da dívida pública, eu não acompanhei os demais debates aqui. Eu sei que ao longo dos anos houve um processo de consolidação, de organização, lei de responsabilidade fiscal. Eu penso que pelo menos hoje nós temos uma situação que é perfeitamente visível. As dívidas existem, são conhecidas, são registradas. Às vezes surge alguma coisa nova, o governo às vezes é processado, perde um processo, tem que pagar, surgem coisas do gênero, mas é uma situação, pelo menos, que se consegue entender e ver bem. Eu acho que isso é um avanço conquistado aí ao longo de muitos anos e que eu penso que tem que ser preservado. Muito obrigado aí, desculpe eu me alongar. Nós que agradecemos.